Vídeo de câmera veicular mostra início de abordagem de trânsito em Oklahoma City. Promotores afirmam que terminou com um policial rodoviário de Oklahoma estuprando uma mulher que ele parou, segundo registros judiciais. O policial Jarques Evans desligou a câmera e o microfone, ordenou que a mulher fosse a outro local sob ameaça de prisão e a agrediu sexualmente. Vamos analisar o vídeo e as evidências digitais e forenses com um advogado de defesa criminal. Agora mesmo. Bem-vindo ao Sidebar, apresentado pela Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Certo, nós definitivamente queríamos trazer essa história de forma clara para você. E um dos motivos pelos quais podemos fazer isso é graças ao apoio que recebemos do nosso patrocinador. Morgan é o maior escritório de advocacia de danos pessoais dos Estados Unidos da América, com mais de 1.000 advogados e histórico de grandes recuperações. Veja só, 25 bilhões para mais de 500 mil clientes. Pense nisso. Recentemente, um cliente na Flórida recebeu 12 milhões, apesar do seguro oferecer só 350 mil. Na Pensilvânia, outro recebeu 26 milhões. É o 2 Isso é 40 vezes mais que a oferta da seguradora. Com Morgan & Morgan, você luta pelo que merece e pode iniciar uma reivindicação pelo celular se machucar. No forthepeople.com/LC Sidebar. Clique no link abaixo ou escaneie o QR Code na tela. Obtivemos imagens de uma câmera veicular que registram o início de uma abordagem de trânsito que terminou com um policial rodoviário de Oklahoma, agora acusado de estupro. Antes de continuar, aviso. Isso é muito perturbador. Se essas acusações forem reais, certo? Então, as imagens mostram o policial Jarques Evans abordando uma mulher por placa vencida em Oklahoma City, em janeiro do ano passado. Optamos por não identificá-la, mas você vê ele revistando-a, colocando-a na viatura e revistando seu veículo. Mas, segundo documentos judiciais, cerca de 18 minutos depois, Evans teria desligado o microfone e a câmera corporal. Ele então disse para a mulher encontrá-lo em outro local ou ela iria para a cadeia. E foi lá que ele é acusado de tê-la agredido sexualmente. Agora vamos analisar esse vídeo recém-divulgado, o perturbador depoimento e como evidências de DNA do próprio uniforme do policial aparentemente levaram à sua prisão. Você se pergunta como isso aconteceu, se for verdade. Quero explicar as acusações desde o início. Em 26 de janeiro de 2025, uma mulher é parada pelo policial Evans. E o motivo é que há uma placa vencida. Então, nos primeiros minutos, tudo parece bem padrão, bem procedural. Evans manda ela sair, esvazia seus bolsos no capô do carro dele e pede que sente na viatura enquanto revista o SUV dela. Enquanto está no carro dele, ela faz ligações e ouvimos parte do que diz. Você está em um terreno, é? Estou na 29 alta. Why couldn't you pulled over? Out of tag. Oh my God, I'm calling. Em que carro você está? Na nova Suburban. Oh, I don't think I'm going to jail, but I don't know. O registro oficial para. Segundo o processo da vítima, Evans desligou o microfone e o áudio da câmera do painel. Segundo o processo, Evans nunca escreveu uma multa. Ele teria oferecido à vítima a opção de encontrá-lo em outro local ou ir para a cadeia. E sob essa suposta ameaça, ela teria obedecido. E nesse novo local, o processo alega que Evans entrou no carro dela, abriu o zíper do uniforme e a agrediu sexualmente, e depois simplesmente foi embora. Nunca houve relatório sobre essa abordagem, mas você sabe o que foi. A investigação após a denúncia da mulher não se baseou só na palavra dela. Foi feito um teste forense do Oklahoma State Bureau of Investigation na calça do uniforme de Evans. E adivinha, eles encontraram aparentemente uma mancha de sêmen. O DNA identificou Evans como o principal contribuinte. Os investigadores acharam uma mensagem que ele teria enviado à ex-esposa no dia seguinte, dizendo que fez algo ruim com uma mulher. Evans foi preso após encostar o carro, demitido e acusado de estupro e sodomia forçada. A vítima moveu uma ação civil contra ele e a polícia rodoviária de Oklahoma, alegando que ignoraram alertas anteriores.
Você está dizendo que ele não deveria ter sido contratado, o que caracteriza contratação e supervisão negligentes. Essa é a principal acusação. Aqui está o ponto. O vídeo principal da câmera do painel das paradas de trânsito divulgado no início. Estas são as últimas imagens registradas antes do corte de áudio e do suposto ataque. Queremos analisá-las. E imediatamente vemos Evans encostar o Chevrolet Suburban. Ele sai do veículo, se aproxima do lado do motorista e pede para a mulher sair do carro. Ele rapidamente a revista, esvazia seus bolsos e coloca celular, chaves e outros itens no capô da viatura. Em seguida, ele a leva até ao banco do passageiro da viatura. Ele a deixa e retorna para revistá-la. O policial Evans, do subúrbio, parece inspecionar o veículo enquanto ela permanece em seu carro. Nesse ponto da linha do tempo do processo, ela faz as ligações. É a partir daí que vemos um segundo policial chegar e aparentemente ajudar na revista desse carro. A abordagem prossegue até que ela desce do carro para falar com os policiais e, mais de 20 minutos após o início, o segundo policial vai embora. É aí que tudo muda, porque Evans aparentemente continua conversando com a mulher. E, de acordo com o processo que ela abriu, foi nesse momento que Evans desativou manualmente o microfone que usava no corpo e o áudio da câmera do carro. É disso que ela o acusa, essa é a alegação. O vídeo pode seguir de certos ângulos, mas o áudio oficial termina. No vídeo sem áudio, ele parece acompanhá-la até sua caminhonete. Ele retorna ao banco do motorista, os veículos param por um momento e depois seguem juntos na mesma direção. A câmera do painel de Evans o mostra dirigindo por pouco tempo e parando com sua viatura parada no vídeo, sem outros veículos na cena. Sem áudio, o carro dele fica parado por cerca de 12 minutos. Segundo o depoimento, foi nesse período que ele teria encontrado e agredido a vítima no segundo local. E então, finalmente, o vídeo parece mostrar Evans ligando o carro e indo embora. Do ponto de vista do sistema, a abordagem de trânsito terminou. Não foi gerada nenhuma multa, não foi feito nenhum boletim de ocorrência. Certo, então, para nos ajudar a entender as implicações desse caso, estou agora com o advogado de defesa criminal, John Day. John, muito obrigado por dedicar seu tempo. Quero começar pelo próprio vídeo, porque vemos essa abordagem de trânsito. Por todos os relatos, parece algo de rotina, e então o áudio é cortado por um momento específico. Então, do ponto de vista legal, se isso for verdade, quão significativo é esse ato? Um policial rodoviário supostamente desligando manualmente seu equipamento de gravação durante uma abordagem ativa. Vamos começar por aí. Certo? Bem, obrigado por me receber. Então, você sabe, o velho ditado é que o vídeo não mente, mas nesse caso é a ausência do vídeo que também não mente. Por que um policial rodoviário faria isso? Por que um policial teria qualquer motivo para fazer isso? Basicamente, editar no local? Quero dizer, isso certamente levanta suspeitas logo de cara. Isso não deveria acontecer, você não deveria gravar seletivamente suas ações como policial usando a câmera corporal. Legalmente, isso já sugere consciência de culpa desde o início. Sim, a menos que seja uma questão de segurança, você pode alegar falha, o que não acredito ser o caso. Vou dizer que este processo faz essa alegação. Isso não foi apenas um ato isolado do policial Evans, mas uma falha do sistema da patrulha rodoviária de Oklahoma, apontando sinais de alerta prévios, como demissão forçada em outro setor e descarga negligente de arma na academia. Como funciona o argumento de contratação ou supervisão negligente com sua experiência? Como ele se aplica neste caso? O que faz isso ser tão forte? O que o torna poderoso é ser global, ele diz. Veja, esse policial em particular tinha um histórico e mesmo assim foi admitido na força, na polícia estadual, na patrulha rodoviária, apesar desse histórico. E alega contratação negligente, negligência, basicamente nenhuma verificação de antecedentes, ou se fizeram uma verificação de antecedentes, não se importaram com os resultados. Então, o processo alega supervisão negligente, treinamento negligente, contratação negligente e também alega uma conspiração para basicamente trazer um policial com esse tipo de histórico para a força da patrulha estadual.
Todo o escopo dessas alegações está detalhado nesta ação civil movida no Tribunal Distrital do Condado de Oklahoma em 26 de agosto de 2025. Então, isso é 7 meses após a abordagem de trânsito, ou seja, 5 meses depois que Evans foi acusado criminalmente. Esse processo foi retirado voluntariamente, sem prejuízo no Tribunal Federal, no fim do ano passado, permitindo que o autor o apresente novamente. Mas o mais importante disso, o que queremos destacar, são as alegações detalhadas. Se as considerarmos verdadeiras, elas fornecem uma narrativa e tanto, certo? E eu quero explicar o que teria acontecido depois disso. O áudio da câmera do painel foi cortado. Então, primeiro, afirma que Evans nunca escreveu uma multa, nem fez uma prisão. Em vez disso, ele teria usado sua autoridade para transferir o encontro para um segundo local, isolado. Abre aspas. Após a abordagem, o réu Evans ordenou que o autor o encontrasse em outro local. Sob ameaça de prisão, o autor obedeceu. Sistema de posicionamento global e imagens de vigilância confirmaram que o autor foi até uma área pouco iluminada, perto da Southeast 30 e 1ª Street e South High Avenue, onde Evans chegou depois. Agora, chegamos ao ponto central das acusações de agressão sexual, pois, conforme o processo, ao entrar no carro do autor no local secundário, Evans abriu o zíper da calça do uniforme. Quando a autora demonstrou medo de ser presa por prostituição, Evans garantiu que isso não ocorreria e confirmou que sua câmera corporal estava desligada. Evans mandou a autora se curvar. A autora, coagida e temendo ser presa, obedeceu. Evans a forçou a tirar as roupas e manteve relações sexuais sem seu consentimento. John, ao ler isso, você considera essas alegações verdadeiras. Apesar de saber que são só alegações, é algo angustiante. O que mais chama a sua atenção nesse relato? É a possível evidência digital? É a ideia de coação ou medo de ser preso? Quando falamos se algo foi consensual ou não, é algo bastante marcante. Mas, do ponto de vista legal, o que mais chama a sua atenção? Bem, lembre-se, o ponto de partida é que isso foi feito sob o pretexto da lei, basicamente. No processo, dizem que a autora e seus direitos foram violados, assim como seu corpo, por um policial. Sob o pretexto de autoridade, Estado ou governo, ocorrem violações de direitos civis e constitucionais. Porque isso não é apenas, quero dizer, se é que existe isso, né? Um abuso sexual comum, isso é um abuso sexual, de acordo com a autora, realizado porque ela estava sob a autoridade de um policial e ela agiu com medo de coisas como prisão e acusações. E ela faz essa declaração sobre não ser acusada de prostituição se ela participar disso, tudo se baseia no medo dela, não só do policial, mas da autoridade do policial, e coisas que ele faria ou não se ela obedecesse. Só para esclarecer, o processo afirma que Evans foi embora, mas a investigação não se baseou só no relato dela. O depoimento detalha as provas forenses neste caso. Aspas. Na investigação, a Patrulha Rodoviária de Oklahoma enviou a calça do uniforme de Evans ao Departamento de Investigação do Estado para análise forense. Os analistas localizaram uma mancha de sêmen na parte interna da peça de roupa. A análise de DNA confirmou Evans como principal contribuinte, e o autor não foi excluído do perfil secundário. John, no geral, a situação é péssima para a defesa. O que eles podem fazer? Bem, sabe, o que você pode fazer diante disso? Não há muito espaço para uma defesa contra as acusações. Você certamente tem que alegar que o DNA pode parar em uma roupa de várias maneiras, e se houve qualquer contato na abordagem inicial, isso certamente pode contribuir para isso. Mas quero dizer, as evidências são esmagadoras e incriminadoras. E se você está tentando se defender no processo civil, sua melhor opção é tentar resolver isso por meio de um acordo. E simplesmente encerrar esse capítulo. Porque é tão sórdido e tão horrível para a jovem envolvida ter um policial, o poder do Estado, obrigando você a fazer algo como se envolver em atividade sexual. O policial tenta ocultar as evidências, desligando a câmera. Assim, o caso se torna praticamente indefensável. Quero dizer, acho que eles teriam que explicar que aquilo estava lá por algum outro motivo. Talvez ele estivesse, sei lá, fazendo alguma coisa, ou talvez houvesse outra pessoa com quem ele estivesse envolvido, não sei. Não quero entrar nesse assunto complicado, mas obviamente estamos falando sobre isso, é uma questão. Isso é interessante. O depoimento menciona a chamada declaração contra o próprio interesse que vamos abordar, mas o processo
revela a suposta mensagem de texto, abre aspas. Os investigadores encontraram mais provas que confirmam a troca de mensagens entre Evans e sua ex-esposa, enviadas na manhã após o incidente. Na mensagem, Evans admitiu que, abre aspas, fez algo ruim, referindo-se a uma mulher que abordou na noite anterior. João, o que significa uma declaração contra o próprio interesse? E B, ao falar de evidências em um caso, mencionamos que imagens de vigilância, perícia e depoimentos de testemunhas são fundamentais. Mensagens de texto são incriminadoras, pois revelam o estado mental da pessoa, a menos que alegue que outra pessoa usou seu celular. Mas uma mensagem como essa, A. O que é uma declaração contra o próprio interesse? E B. Quão poderosa é essa mensagem? Certo? Bem, declaração contra o próprio interesse é, como parece, uma declaração feita por uma parte que vai contra suas possíveis defesas, que a coloca em uma posição que não é vantajosa para ela. Mandar mensagem para a ex-esposa dizendo eu fiz algo ruim. Isso elimina qualquer possibilidade de haver algum tipo de defesa consensual, de que de alguma forma esse foi um ato ao qual ambas as partes concordaram. Isso revela a consciência de culpa de quem enviou, no caso o policial. Afinal, ninguém diz fiz algo ruim se acredita ter feito algo certo. Então, a declaração contra os próprios interesses aqui é tão clara, e isso ajuda, do ponto de vista do autor, a estabelecer isso. Ele sabia o que fazia, tinha consciência do erro e registrou isso para a ex-esposa. Preciso falar algo. Se essas alegações forem verdadeiras, este é um policial e eles conhecem as provas. Por que colocar isso em mensagens de texto? Essa é uma pergunta, mas de novo, esse era o policial mais bem treinado, mais experiente e mais inteligente por aí? Não, nós sabemos pelo menos das acusações sobre o histórico dele, sabemos que ele tinha um passado bem nebuloso, para dizer o mínimo. Você deve se perguntar, se o policial pensasse com clareza, não faria isso. Mas ao mesmo tempo, se você é o autor, agradece por ele não ser o policial mais inteligente e ter deixado rastros em papel e digital que revelam suas ações. Então, finalmente, o processo faz uma alegação muito mais ampla, que é que a OHP nunca deveria ter contratado ou mantido Evans. Destaca o que chama de sinais de alerta, abre aspas. Antes de ser contratado, Evans teve que se demitir do Departamento de Polícia de Granada, Mississippi, sob suspeita de má conduta, possivelmente criminosa. Durante o treinamento na academia da Patrulha Rodoviária de Oklahoma, Evans acidentalmente disparou sua arma contra uma parede da instalação. Esse incidente grave deveria ter levado a uma avaliação psicológica extra. Apesar das alegações detalhadas, o processo foi arquivado voluntariamente, sem prejuízo no Tribunal Federal em janeiro. Antes mesmo de chegarmos a isso, quão relevante é tudo do passado, João? Quão relevante isso é para o caso? Quanto disso realmente seria apresentado? Por que você não poderia dizer, sabe, que é preciso ter algum tipo de ligação? Se sua alegação é que o Estado foi negligente ao contratar e manter esse policial, você volta ao passado e pergunta, por que foram negligentes? O que eles sabiam e quando? Se não sabiam, deveriam saber? E por que não souberam? Isso passa a fazer parte do histórico do policial, podendo justificar sua demissão ou indicar que ele não era adequado para o departamento de polícia. Se você é o autor, investigue os motivos. Alguém deveria ter alertado no início que essa pessoa não era adequada. Veja o histórico. O processo afirma que alguém decidiu. Tudo bem, vamos contratá-lo, concordamos com esse histórico. É nesse ponto que ocorre a contratação negligente e surge a alegação de conspiração para trazê-lo à força. Mesmo sabendo sobre o passado duvidoso do policial, de acordo com o processo. Então, João, quando dizem sem prejuízo, sabemos que isso significa que o autor pode reabrir o caso no futuro. As ações civis contra Evans e a Patrulha Rodoviária de Oklahoma estão pausadas por enquanto. Mas não pareceu uma reviravolta surpreendente? Porque de fora parece um caso forte, considerando a aparente evidência de DNA, a mensagem de texto e a câmera do painel. Por que um autor e seus advogados escolheriam desistir voluntariamente de um caso como esse nesse estágio? Bem, sabe, depende de onde você quer estar, Tribunal Federal ou Tribunal Estadual. Existem alguns motivos estratégicos para escolher um em vez do outro. Ou pode haver conversas acontecendo que ninguém sabe.
Há muita coisa que pode estar acontecendo, mas não parece que o autor esteja desistindo das reivindicações. Só parece que tem algo acontecendo que talvez a gente não saiba. E quais são seus pensamentos gerais sobre o processo criminal contra ele? É um caso forte. Você tem toda a trilha digital, como a câmera do painel, o tempo, sabe? Os policiais são monitorados durante todo o turno de trabalho. Sabemos onde eles estavam, temos o vídeo, inclusive o que o policial editou, além dos depoimentos da mulher e a investigação. Se você trabalha para fazer cumprir a lei e escolhe quebrá-la, isso é algo realmente grave. Existem formas de acompanhar e rastrear isso. Então, novamente, você pensaria que um policial nem sequer se envolveria nesse tipo de atividade, um agente da lei juramentado. Mas como em qualquer profissão, sempre haverá aqueles que não cumprem sua missão. John Day, ótimo te ver. Obrigado pelo tempo. Obrigado. Isso é tudo por hoje no Sidebar. Obrigado por acompanharem. Inscrevam-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou onde ouvirem seu podcast. Você pode me seguir no X ou no Instagram. Eu sou Jesse Weber, falo com vocês na próxima vez.